Julgamento do presidente ou ex-presidente Bolsonaro. Isso mesmo que vocês estão escutando. Para quem ainda não sabe, está acontecendo o julgamento do presidente Bolsonaro para torná-lo inelegível. Isso mesmo. E hoje teve a continuidade dessas votações, onde 3 ministros realizaram o voto. E quem foi esses 3 ministros? Nós vamos verificar aqui neste vídeo. E o que eles decidiram? A favor ou contra o Bolsonaro? Vamos falar também aqui neste vídeo. E eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, e se o Bolsonaro se tornar inelegível, o que é que vai acontecer? Ele vai ser preso? Ele não vai ser preso? Ele vai poder concorrer a alguma coisa? Tudo neste vídeo sobre o julgamento, sobre as decisões. Meu amigo e minha amiga, se você quer ficar entendido de tudo que está acontecendo, eu já peço com enorme carinho, começa a nos seguir agora. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira bem clara, de uma maneira bem segura e de uma maneira bem verdadeira, certo? Ativa o sininho de notificações. Esse aqui é o nosso Instagram. Caso você queira nos acompanhar lá também, serão muito bem-vindos. Entendido aí? Entendido aí, minha querida amiga e meu querido amigo? Então vamos para o que realmente interessa. Pois bem, como milhões e milhões de brasileiros sabem, o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado por algo que ele fez. Muitas pessoas não sabem o que foi que ele fez por ele estar sendo julgado. E esse julgamento ele trata de quê? Ele trata da inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, para que ele não venha a concorrer às outras eleições futuras. Isso mesmo. Agora, prestem muita atenção. Os ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, eles seguiram o voto do relator. Para quem não sabe quem é o relator desta acusação, é aquele ministro, aquele senhor que tocou no ombro do Alexandre de Moraes e disse que missão dada era missão cumprida. Esse aqui que vocês estão vendo. Pois bem, ele votou contra o Bolsonaro e para torná-lo inelegível. E automaticamente, dos 3 ministros que votaram hoje, 2 acompanharam o voto do relator, do ministro relator, pela inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro até 2030. Isso mesmo, enquanto o ministro Raul Araújo votou a favor de Bolsonaro para não torná-lo inelegível. Agora é o seguinte, pessoal, eu sei que vocês vão dizer, Jefferson, então quanto é que está esse placar? Nós temos que tratar como placar. Está assim, o placar é de 3-1 contra o presidente Bolsonaro. Ou seja, tem 3 ministros pedindo para que o presidente Bolsonaro se torne inelegível. E um dizendo que não é para ele se tornar inelegível. Ou seja, dependendo apenas de mais um voto para formar maioria e também deixar o presidente Bolsonaro inelegível. Faltam também, pessoal, outros 4 votos. Pois é, faltam 3 votos, desculpa. Falta mais 3 votos, que é ali a da Carmen Lúcia, o do Cássio Nunes Marques e o do próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para você, será que o Alexandre de Moraes vai ou não vai condenar Bolsonaro pela inegibilidade? Coloque aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua voz aí. A sua voz não, o seu comentário. Agora vejam só, a sessão do TSE, ela foi interrompida e será retomada amanhã, sexta-feira, dia 30, a partir das 12 horas, a partir do meio-dia. Pois é, mas Jefferson, essa ação que estão pedindo ali a cassação, deixar o presidente Bolsonaro inelegível por 8 anos. É em relação a quê? Você vai entender agora. Vejam só. A ação do PDT, ela foca a reunião no ano passado que o presidente Bolsonaro teve com alguns embaixadores e onde o próprio ex-presidente Bolsonaro reafirmou a esses embaixadores que não acreditava nas urnas eletrônicas. Ou seja, ele disse, olha,
eu não acredito nas urnas eletrônicas, deveria lá nas eleições ter ali uma votação, porque segundo tal, já tentaram invadir isso, aquilo, outro. Agora você, acredita ou não acredita nas urnas eletrônicas? Coloquem aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. E vejam só, todo esse processo mira Bolsonaro e o vice, o Braga Neto, o ex-ministro que foi candidato a vice na chapa do presidente Bolsonaro. A chapa essa que foi derrotada, certo? Agora vejam só, já foi tomada a maioria dos votos contra a inegibilidade do Braga Neto. Ou seja, os 4 ministros que já realizaram o voto disseram que o Braga Neto não tem nada a ver e que vão deixar ele normal aí, vão deixar ele elegível. Ele poderá se candidatar futuramente caso ele queira, não é? Os 4 ministros decidiram isso. No entanto, já o presidente Bolsonaro, eles não querem de jeito nenhum. E vejam só, no dia de hoje, dia 29, quem começou os votos no dia de hoje? Lembrem-se que no dia de ontem, o ministro relator, ele votou contra o Bolsonaro. No dia de hoje, 2 ministros votaram contra e 1 ministro votou a favor de Bolsonaro. Então vamos começar aqui pela ordem. Vejam só, o ministro do TSE, Raul Araújo, votou nesta quinta-feira, esse carinha aí que vocês estão vendo ao lado, de forma contrária à inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Quando esse ministro ele realizou o voto ficou 1-1. Por quê? Porque tinha o voto do relator, daquele ministro, o primeiro a votar no dia de ontem, mais o voto deste ministro do dia de hoje, o primeiro a realizar a votação. Faltando assim mais 5 outros ministros realizarem o voto. Então, esse que votou a favor de Bolsonaro foi o segundo ministro a realizar o seu voto. O terceiro ministro a realizar o voto foi o ministro Floriano. Isso mesmo, Floriano. Esse que está aí ao lado que vocês estão vendo o rosto desse ministro. Pois é, esse aí ao lado. Ele disse que o comportamento do ex-presidente Bolsonaro na reunião com os embaixadores já é suficiente para reconhecer o abuso de poder e o desvio de finalidade do então mandatário no encontro com os representantes estrangeiros. Sabe o que eu fico pensando, pessoal? O cara disse que não concordava com as urnas eletrônicas e está sendo aí acusado de abuso de poder e desvio de finalidade. E eu vendo uma matéria do STJ dizendo que quase 300 quilos de drogas que foram apreendidas, elas tinham sido apreendidas ilegalmente porque não tinha mandado de prisão. Meu amigo, o sistema é frenético. Mas vamos lá. O magistrado disse que houve uma quebra de liturgia presencial por parte do ex-presidente Bolsonaro. Agora, outra coisa que me deixa indignado, vários senadores, vários deputados aí, engasgado até o pescoço, respondendo processos de desvio de verba, tiraram dinheiro de hospitais, de segurança, e os caras continuam aí, ó, exercendo o seu papel político. Pessoal, então, esse foi o terceiro. O quarto a votar no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar o presidente Bolsonaro inelegível até 2030, foi o ministro André Ramos Tavares. Esse que vocês estão vendo aí ao lado, que inclusive tirou várias fotos e gostava do presidente Bolsonaro. Pois é, se posicionou pela condenação do presidente Bolsonaro. Ele acompanhou desta forma o relator, o ministro Benedito Gonçalves. Isso mesmo, Benedito Gonçalves. Eu gosto de chamar aquele ministro que deu tapinha nas costas de Alexandre de Moraes. O famoso ministro, missão dada, missão cumprida. Pois é, e vejam só, pessoal. Ele divergiu com o ministro que apoiou o presidente Bolsonaro. Com isso, o placar ficou de 3-1, ou seja, 3 ministros pedindo a cassação de Bolsonaro e um dizendo que não era caso de cassação. Agora, antes que vocês me perguntem, Jefferson, e o que vai acontecer agora? Como é que fica? Isso vai ser votado amanhã? Vai ser votado lá, Deus dará? Quando? Quando é que vai ser votado? É bem simples, pessoal. A sessão ela foi encerrada após o último voto, que foi o do ministro Tavares.
sem que haja ali maioria, sem que a maioria fosse formada. Então, o julgamento ele vai ser retomado nesta próxima sexta-feira, dia 30, ao meio-dia. E restam ali 3 votos, como eu havia dito a vocês no início. Carmen Lúcia, que na minha opinião, acho que ela vai deixar Bolsonaro inelegível. Cássio Nunes Marques, que eu acho que ele não vai votar contra Bolsonaro. E por fim, o último, Alexandre de Moraes. Mas lembrando, se um desses 3 votarem ali contra Bolsonaro, Bolsonaro já se tornará inelegível. Pois é, agora a pergunta que vocês me fazem muito. Doutor Jefferson, se o Bolsonaro ele se tornar inelegível, se ele for condenado, ele vai ser preso, ele vai ficar aí sem concorrer a nada, é isso mesmo? Pessoal, vamos lá. Se a maioria dos ministros concordar com o relator, ou seja, concordar com as acusações contra Bolsonaro, e ele sendo declarado inelegível, ele não poderá concorrer às eleições municipais como ele queria, não é? Ele até citou que poderia se candidatar a vereador, não é? Municipais de 2024 e as estaduais também de 2024, como também as nacionais. Quer dizer, desculpa, as municipais e as estaduais. E também as nacionais que acontecem lá em 2026, que é a próxima eleição para presidente, para deputado, para senador e por aí vai, certo? Agora vejam só, no entanto, o ex-presidente não seria preso, que eu sei que muitos querem saber. Jefferson, mas se o Bolsonaro for condenado nessa ação aí do TSE, ele vai ser preso? Não, ele não será preso, porque essa ação no TSE, ela não é de âmbito penal, certo? Ela é de âmbito eleitoral. Agora, Jefferson, se ele for condenado, ele pode recorrer? Será? Vejam só, pessoal. Caso ele venha a ser condenado, cabe os famosos recursos. Sempre tem os recursos, não é? Pois é, mesmo sendo condenado no TSE, o presidente Bolsonaro ele pode recorrer ao próprio TSE ou então ao Supremo Tribunal Federal. Um dos dois aí ele pode recorrer. A própria defesa do presidente Bolsonaro já sinalizou, se porventura ele vem ali ser condenado com a inegibilidade, eles irão realizar vão realizar essa nova defesa, certo? Agora, Jefferson, quais são os recursos? Nós temos 2 aí, não é? Temos o embargos de declaração. Esse embargo de declaração, ele é um recurso que seria enviado ao próprio TSE, certo? O Tribunal Superior Eleitoral, onde a defesa vai apontar ali obscuridade, vai apontar contradição, na tentativa de reverter um eventual resultado pela inegibilidade, não é? E preparar o terreno para uma eventual outro recurso junto ao STF. Lembrando, o primeiro, embargo de declaração, pode dar entrada no TSE. O segundo é o recurso extraordinário. Isso mesmo, o recurso extraordinário que pode se dar entrada junto ao STF. E Jefferson, se o presidente Bolsonaro der entrada nesse recurso ordinário, o que vai ser analisado? Vejam só, o documento ele precisa apontar a peça, não é? O pedido, ele precisa apontar uma eventual decisão do TSE pela inegibilidade que feriu, vamos dizer assim, os princípios constitucionais. Que esse pedido do TSE pela inegibilidade do presidente Bolsonaro, ele feriu ali alguns princípios constitucionais e por este motivo o STF anularia a decisão do TSE. Agora lembrando, vamos depender do voto do Alexandre de Moraes. Por que vamos depender do voto do Alexandre de Moraes? Mesmo que, vamos dizer que a Carmen Lúcia se abstenha ou então vote a favor do Bolsonaro. E o outro ministro vote também a favor do Bolsonaro. Aí a decisão ficaria nas mãos do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para vocês, Jefferson, eu pergunto para vocês, e aí, como é que vai ficar essa votação? O que vocês me dizem? Coloca aqui nos comentários. Sim, pessoal, eu esqueci outra coisa muito importante.
Os dois recursos, tanto o recurso do TSE quanto o recurso do STF, é em até 3 dias úteis. Entendido aí que eles podem solicitar esse recurso. Já compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, porque aqui vocês sabem a informação correta de tudo que está acontecendo. Sim, deixa a tua opinião aqui. E aí, Bolsonaro vai se tornar ou não vai se tornar inelegível? Quero ver o que vocês irão dizer. Valeu!